Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Eduarda, sou graduanda de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao impacto das condições atmosféricas no balanço hídrico das plantas. Então, a gente vai entender um pouquinho como variáveis atmosféricas como temperatura, umidade e radiação solar afetam o balanço hídrico e a saúde das plantas. Então, primeiramente, o que é o balanço hídrico das plantas? Ele é entendido como o resultado entre água absorvida pelas raízes menos água perdida pela transpiração e outras vias. Então, a transpiração ela pode ser estomática, cuticular e lenticular, e é sempre importante lembrar que tem que contabilizar isso no fim, né, para um eficiente cálculo do balanço hídrico. Então, a temperatura ela pode aumentar a taxa de transpiração, né, quando ela for elevada, porque ela vai elevar a temperatura foliar. Isso vai reduzir o potencial hídrico da folha e vai aumentar a perda de água para a atmosfera. Ela pode também afetar os estômatos, abertura e fechamento. Então, temperaturas abaixo de 0 graus, os estômatos não vão se abrir, e acima de 35 eles tendem a se fechar parcial ou totalmente para reduzir a perda hídrica. Ela pode também elevar a capacidade do ar em reter o vapor d'água. Isso vai aumentar o gradiente de concentração do vapor entre o interior da folha e o ar externo, intensificando a transpiração. Esse último tópico a gente vai ver um pouquinho lá também, quando falar da umidade relativa. Então, aqui, umidade relativa e o que ela vai causar no balanço hídrico da planta. Ela tem efeito na diferença do potencial hídrico. Então, a transpiração ela é maior quando o ar está seco, com baixa umidade, porque essa diferença desse potencial entre o interior da folha e o ambiente ela é elevada. Então, é como se o ar sugasse, né, por conta dele estar mais negativo, com maior diferença de potencial do que dentro da folha. É como se ele sugasse essa água para ele, né? E a alta umidade relativa, ela vai reduzir a transpiração. Por um lado, a gente vai falar que bom, tá resultando em uma menor perda hídrica. E, de fato, sim. Mas também ela tá resultando num menor resfriamento foliar. Porque a transpiração da planta, estomática principalmente, é como se fosse um spray que vai resfriar a superfície foliar. Funciona como se fosse o suor do ser humano ali. Então, isso não vai acontecer caso a umidade relativa, né, esteja alta do ar. Pode acarretar também o fechamento estomático, quando a temperatura ela é muito. A umidade relativa, desculpa, é muito baixa, abaixo de 50% ali. Tem o fechamento parcial dos estômatos, isso vai limitar a perda de água, como eu falei, ok, legal, mas também ela vai limitar a entrada de CO2 para a fotossíntese. Então, ali pode acontecer até de dar uma estagnada ali no desenvolvimento da planta por conta da baixa taxa fotossintética. A radiação solar também, ela é o principal motor da transpiração, porque ela vai aquecer a folha e vai promover a evaporação da água, mantendo o fluxo hídrico contínuo da raiz à atmosfera. Então, ela é o principal motor que faz essa translocação de água dentro da planta, da raiz até o ápice da folha. E caso a radiação solar, né, seja baixa, esse fluxo não vai acontecer e não vai estar translocando água, mas principalmente seiva e nutrientes, né, que é essencial para o bom desenvolvimento da planta. A radiação solar também estimula a abertura dos estômatos, principalmente a radiação azul, ali na faixa azul. Ela vai ativar mecanismos nas células guarda, permitindo a maior troca gasosa, então, CO2, O2. O ciclo diário da transpiração também, ele vai ser máximo nas horas de maior incidência de radiação. Então, ela vai acompanhar o ciclo solar, né? A transpiração, ela acompanha o ciclo solar. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado com o estresse por luz intensa. Então, a gente vê ali, é muito legal ter radiação, é bom, mas a planta pode sofrer por superaquecimento e fotooxidação nos tecidos. Como o próprio nome já diz, né? Fotooxidação, oxidação por conta da luz. Nesse caso, a luz da radiação solar. Aqui a interação entre as variáveis citadas, né, temperatura, radiação e umidade. Então, em dias quentes e secos com alta radiação, a transpiração ela é intensa e o risco de déficit hídrico é maior. Então, se você vai instalar a sua cultura aí num local que você sabe que pode coincidir de ter um dia quente, né, elevada temperatura, seco, baixa umidade e com alta radiação solar,
toma um pouco de cuidado nesses dias com a questão de ver se a sua planta está sofrendo, se ela tem disponibilidade hídrica ali, e sempre consultar o ZARC, né, que é a janela de plantio aí para onde você tá cultivando. Essas variáveis, portanto, elas afetam o balanço hídrico ao influenciar a taxa de transpiração, a absorção da água pelas raízes e o funcionamento dos estômatos, elementos centrais do sistema solo-planta-atmosfera. Então, ela essa relação, né, entre essas três variáveis é o que move esse sistema solo-planta-atmosfera. Aqui, para ficar mais ilustrativo, eu trouxe gráficos, né, do balanço hídrico do milho em Londrina, Paraná. Então, a gente pode perceber ali a temperatura, a umidade e a radiação solar. A temperatura, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são meses mais quentes, né, tendo ali de 22 até 26 graus Celsius, como média mensal, e julho como um mês mais frio, chegando ali próximo de 15 graus. A umidade relativa também, ali em torno de junho, julho, a gente pode perceber que ela tem um pico, né, em meses mais úmidos, nessa faixa aí. E a radiação solar média mensal, a gente pode perceber que ela varia bastante, tendo ali um pico alto em março, aí um pico mais baixo em julho e novamente alto em dezembro. A evapotranspiração da cultura, ETC do milho, para a cidade de Londrina, no Paraná, também a gente pode perceber que os meses de março, abril, maio e ali depois novembro, dezembro, são os meses com maior taxa de transpiração, evapotranspiração da cultura, né, nessa cidade. Aí junho, julho, agosto e setembro, a gente pode perceber que a planta transpira menos. Ali a gente tem uma relação entre a evapotranspiração da cultura e a precipitação. A gente tem que tomar muito cuidado ali, então, nos meses de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto e setembro, com questão desse déficit hídrico aí, por conta das variáveis da radiação, da umidade e da temperatura. Aqui eu trouxe também um exercício prático do tipo solução-problema. Um pesquisador está monitorando uma planta de soja em estágio vegetativo avançado durante um clima quente e seco. E os seguintes dados foram medidos: transpiração estimada 5 milímetros por dia, absorção de água pelas raízes 3,2 milímetros por dia, que equivale a 5 litros metros quadrados por dia ou 3,2 litros metro quadrado por dia. E as perguntas são: qual é o balanço hídrico diário da planta? A planta está ganhando ou perdendo água? Qual o valor dessa diferença? Quais são as possíveis consequências fisiológicas para a planta caso esse déficit persista por vários dias? Então, para calcular o balanço hídrico da planta, muito simples, quanto absorveu menos quanto transpirou. Ele fala que absorveu 3,2, transpirou 5. Então, a gente tem ali um resultado de menos 1,8. Muito importante lembrar da questão do sinal e a ordem também, né, que você está colocando os valores ali. Então, nesse caso, deu um sinal negativo. O que esse sinal negativo está falando para a gente? Que a planta está perdendo água. Então, ela está transpirando 1,8 milímetros por dia, ou 1,8 litros por metro quadrado por dia a mais do que ela está absorvendo. As consequências fisiológicas possíveis são murcha temporária nas horas mais quentes do dia. Então, murcha temporária a gente ainda tem como recuperar. O fechamento dos estômatos vai reduzir a fotossíntese, e estresse hídrico, que pode comprometer ali, estagnar, né, o crescimento da planta. Se isso persistir por vários dias, né, não for dada a devida atenção a esse estresse hídrico que a planta está passando, pode ocorrer redução do número das folhas, então diminuir a área fotossintética, abortamento de flores e vagens, que vai reduzir na produtividade, e necrose em folhas e morte de ramos apicais. Foi isso, pessoal. Um agradecimento à Universidade Federal do Paraná, plataforma Moretti. Muito obrigada pela atenção.